Boa tarde, eu me chamo Giovana, eu sou da Federal de Mato Grosso do Sul, faço matemática, licenciatura do primeiro semestre. E hoje eu vou falar um pouco sobre a história dos números irracionais. A origem histórica da necessidade da criação dos números irracionais está ligada com a natureza geométrica e aritmética dos números. Um grupo de estudantes da época, não estudantes, de estudiosos da época, estavam medindo a diagonal de quadrados e, às vezes, eles achavam raízes que não davam exatas. E daí os números irracionais. Mariana, sou da Federal de Mato Grosso do Sul. E continuando o que a Giovana estava falando, o número π ele é representado pela letra grega, que são, no caso, 2 T's juntos, ou 2 tracinhos e o acento, como digamos, tio em cima deles. É uma das constantes mais conhecidas e mais importantes da matemática. Π é um número irracional, cuja representação decimal é uma dízima não periódica. Possui grande importância, sendo utilizado principalmente para cálculos envolvendo figuras geométricas que possuem formas circulares, como a área do círculo, o comprimento da circunferência, o volume e a área de cilindros, cones, esferas, tronco de cone, entre outros sólidos geométricos. Chamado também de constante, π, o seu valor é aproximadamente 3,14 e tem vários outros números extensos. Meu nome é Lucas Santos, sou estudante da Federal do Mato Grosso do Sul, estou cursando matemática no primeiro semestre e vou abordar um pouco sobre a definição. O que é o conjunto dos números racionais? Basicamente, resumidamente, todo número irracional é um número que está dentro de uma raiz e que não tem um valor exato. Por exemplo, raiz de 1, o valor é 1. Raiz de 4, o valor é 2. São todos números naturais. Porém, quando você pega raiz de 2, raiz de 3, ou toda raiz que não dê um valor exato, essa raiz uma parte do conjunto dos números racionais. E agora o Lucas vai completar um pouco e dar alguns outros exemplos. Lucas, também sou da UFMS, cursando matemática e licenciatura. Eu vou estar complementando um pouco o que o Lucas disse. Como ele falou, os números irracionais são o conjunto das raízes não exatas e também as dízimas não periódicas. As dízimas não periódicas são dízimas que não têm uma repetição, né? Exemplos famosos de números irracionais é o π, o número de Euler, por exemplo. O número irracional ele foi muito explorado no período pitagórico, onde existia o triângulo retângulo de cateto 1, que fazia com que aparecesse a raiz de 2 como hipotenusa. E lá que ele foi sendo explorado e reconhecido o número irracional. Meu nome é Jorge Ribeiro, eu vou aqui demonstrar algumas fórmulas que utilizam π. Bom, primeiro aqui temos uma circunferência que, para medir, calcular a área da circunferência, basicamente você tem que multiplicar o π vezes o raio da circunferência ao quadrado. Aí temos aqui, vamos adotar aqui, por exemplo, o raio da circunferência sendo 5 centímetros. O π, por praxe, ele é 3,14, então temos aqui a área, que é igual a πr ao quadrado, que então vai ficar 3,14 vezes 5 ao quadrado. Então ficaria A igual a 3,14 vezes 25, então A igual a 78,5 centímetros quadrados. Para calcular o volume do cilindro, é semelhante. Você utiliza a fórmula da área da circunferência e multiplica pela altura. Então ficaria o volume da circunferência igual a πr ao quadrado vezes h. Então temos aqui, vamos adotar de novo o raio dessa circunferência aqui do cilindro como sendo 5 centímetros e a altura dele como sendo 10 centímetros. Então ficaria como... Então temos aqui a área sendo igual a 2πr vezes r mais h, que h é a altura e r é o raio. Então temos aqui A igual a 2 vezes 3,14 vezes 5, e entre parênteses 5 mais 10, então ficaria
A igual a 31,4 vezes 15. Aí, por final, como resultado, temos a área do cilindro igual a 471 centímetros quadrados. O Edjor tava preparando, eu dobrei todas as minhas roupas hoje, estão dobradinhas ali. Aí, ó.